Esqueça tudo o que você achava que sabia sobre a Amazônia. Ela não é apenas uma selva cheia de árvores e vida selvagem. Também é lar de alguns dos criptídeos mais estranhos e assustadores do planeta. Esses seres misteriosos se escondem nas profundezas da selva, tornando quase impossível encontrá-los. Mas isso não significa que passam despercebidos. Algumas pessoas conseguiram capturar imagens de coisas tão bizarras que você não acreditaria, a menos que fossem gravadas. Número 1. Criatura misteriosa de orelhas compridas. Antes mesmo de tentarmos entender o que foi isso, o destino da criatura é evidente. Ela foi encontrada nas profundezas da floresta, onde antes vagava livremente. Ver essa criatura levanta muitas questões como: o que aconteceu com ela? Por que está tão pálida e sem pelos? Mas acima de tudo, o que exatamente é isso? É notável a semelhança com a criatura conhecida como monto, e possivelmente seja a mesma. Esse ser tem uma pelagem fina que pode ter sido mais longa antes. Número 2. Visão do ente misterioso. Ao caminhar por uma selva, uma pessoa viu algo que a fez parar no meio do caminho. Entre as árvores, uma figura magra e pequena, quase como um menino, mas de perto claramente não era humano. Esse estranho ser parecia assustado e se comportava como se estivesse esperando algo do alto. Talvez fosse um alienígena à procura de sua nave. A selva densa esconde mais do que apenas árvores. Também guarda segredos que parecem de outro mundo. Número 3. Ser das trevas. Tarde da noite, um homem encontrou algo realmente perturbador enquanto filmava em uma selva densa. Ele capturou imagens de uma criatura desconhecida de olhos brilhantes, que pareciam perfurar a escuridão. Muitos se perguntam: poderia isso ser real? Seria um ser lendário, saído do folclore, ou um mito tornado realidade? Quando o homem tentou se esconder, o morador misterioso da selva desapareceu como fumaça. As especulações correram soltas. Alguns afirmaram que poderia ser o elusivo Homem-Cachorro, ou até mesmo o Pé Grande, enquanto outros acreditavam que poderia ser algo ainda mais ameaçador. Número 4. Figura envolta em tecido. Uma figura misteriosa foi descoberta amarrada firmemente em tecido, permanecendo completamente imóvel, sem sinais de movimento ou reação. Quando o vídeo viralizou, as teorias explodiram. Um espectador observador notou que as cordas ao redor da figura pareciam soltas. Alguns teorizaram que poderia ser um fantasma preso no pano, incapaz de se libertar, enquanto outros acreditaram ser algo ainda mais sinistro. Número 5. Duendes amazônicos. Na Amazônia, exploradores encontraram pequenos seres que pareciam duendes. A equipe avistou figuras baixas e cheias de folhas, não mais altas que uma criança pequena. Curiosos, tentaram se aproximar para descobrir a verdade. Porém, esses duendes, claramente não fãs de serem perseguidos, desapareceram rapidamente na floresta. Mais tarde, foi revelado que essas criaturas misteriosas eram, na verdade, membros de uma tribo amazônica não contatada, vivendo escondidos do mundo moderno. Número 6. Golem da selva. Esse cara teve sorte de sair vivo. Nas profundezas da selva, ele encontrou uma criatura parecida com um golem, tentando se esconder atrás de uma árvore. A coisa parecia estranha, e claramente não queria ser vista. Mas a curiosidade o venceu, e ele se aproximou, enquanto a criatura dava passos hesitantes. Sua voz estranha tentou se comunicar, e mais tarde identificaram o ser como um duende da floresta. Seres humanoides pequenos, conhecidos na mitologia por serem cruéis e gananciosos. Definitivamente, não é o tipo de encontro que você quer ter sozinho na floresta. Número 7. Caveira do Pé Grande. O famoso explorador Coyote Peterson, enquanto percorria o deserto canadense, encontrou um crânio grande, e ao examiná-lo, declarou que se tratava do crânio de um pé grande. Muitos acreditam que foi uma cena roteirizada, mas a descoberta de um grande crânio misterioso certamente soa emocionante. Número 8. Vampiro rastejante. Após notar algo saindo da escuridão, uma pessoa começou a gravar e capturou uma criatura assustadora caminhando em 4 patas, avançando em sua direção. Ao descobrir que era um morcego vampiro, a tensão aumentou. O ser parecia espreitar como um vampiro em uma caverna. Número 9. Criatura sombria. Um homem passava por uma floresta e viu que algo parecia ter arrancado árvores do solo com raiva. Observando nervosamente, ele percebeu a criatura gigante escondida na sombra. Por sorte, o homem conseguiu escapar antes que o gigante fizesse algo para ele. Número 10. Ser da selva. Este foi capturado acidentalmente enquanto agricultores procuravam por uma cabra desaparecida. Para surpresa deles, uma criatura pulou dos arbustos, parecendo defensiva.
Com características humanoides e uma cabeça semelhante à de um macaco, a aparição assustou a todos. Esse vídeo ajudou os habitantes locais a entenderem o que causava tanto alvoroço. Número 11. Homem-cachorro. Um grupo de amigos decidiu se aventurar na floresta, e à medida que avançavam, o clima foi ficando cada vez mais tenso. De repente, eles perceberam um movimento nas moitas próximas. Com os corações batendo forte, apontaram a lanterna para as sombras, e lá estava ele, o homem-cachorro. A criatura sombria e sinistra os observava em silêncio, como se esperasse o momento perfeito para atacar. Felizmente, nada de pior aconteceu, e sentindo o perigo, o grupo decidiu recuar. Depois do encontro, o homem-cachorro desapareceu, e nunca mais foi visto naquela área. Número 12. Perseguidor chifrudo. Um dono de casa, ao checar barulhos estranhos, deu de cara com uma figura assustadora. A criatura tinha enormes chifres, rosto semelhante ao de um animal e garras assustadoras. Mesmo com essa aparência bizarra, a pessoa tentou manter a calma. Quem poderia imaginar o que realmente era aquela coisa? Esse encontro foi o suficiente para fazer qualquer um pensar 2 vezes antes de sair à noite. Se você me perguntar, é melhor ficar dentro de casa e manter as luzes acesas. Número 13. Mulher híbrido. Em uma parte isolada do mundo, nas profundezas de uma floresta densa, uma criatura metade mulher e metade cobra foi capturada em vídeo. Seu corpo inferior lembrava o de uma anaconda, mas era ainda maior, com cerca de 10 a 11 metros de comprimento. A parte superior não era totalmente humana. O ser tinha fendas no lugar dos olhos e uma língua semelhante à de uma mamba negra. Com cabelo longo que cobria parcialmente seu rosto, ela tentava ocultar sua verdadeira natureza. Muitos acreditam que esse híbrido poderia ser real. Número 14. Encontro inesperado com pixies. Um homem, decidido a encontrar a verdade sobre pixies, entrou na floresta, onde esperou pacientemente. Após horas, um pixie apareceu, despreocupado com a presença dele. Logo, um segundo pixie surgiu, mas desta vez o avistou. Para surpresa do homem, parecia que uma família inteira de pixies vivia ali. Esses pequenos seres, claramente assustados com ele, não estavam prontos para fazer amizade, e percebendo que sua presença causava estresse, ele sabiamente se retirou. Número 15. Criptídeo furioso. Em uma floresta na Nicarágua, uma criatura furiosa foi vista nas profundezas da mata. Defendendo seu território, o criptídeo atirou algo na direção da pessoa que o filmava, enviando uma mensagem clara: fique longe. Sua aparência era inquietante. Mas o que realmente assusta são os relatos dos locais, que falam de parentes encontrados em estado lamentável perto daquela mesma área. Seria possível que essa criatura furiosa estivesse ligada a essas tragédias? Com as histórias locais e essa visão perturbadora, é difícil não pensar que esse ser seja mais que um mito. Número 16. O polvo da árvore. Uma filmagem supostamente real mostra algo bizarro: um polvo grudado em uma árvore. Segundo essa alegação, trata-se do raro polvo das árvores do noroeste do Pacífico. O vídeo seria o único caso documentado da existência dessa criatura, com a alegação ainda mais impressionante de que o cinegrafista o capturou saindo de um ovo. A existência dessa criatura é questionável, mas se for real, seria uma descoberta espantosa. Número 17. Criatura desconhecida no rio. Em uma vila na Indonésia, um rio começou a engolir gado que chegava muito perto da margem. Os habitantes, compreensivelmente assustados, decidiram investigar. Armados com paus, foram até a margem do rio e avistaram uma criatura preta com uma longa cauda. Seu rosto estava envolto em sombras, adicionando uma sensação de perigo ao encontro. Quando acharam que a tinham cercado, o ser desapareceu nas profundezas, sem deixar rastro. Seria um animal estranho ou algo ainda mais misterioso? Número 18. Mistério alienígena. Às vezes parece que as florestas são os locais favoritos dos alienígenas. Um homem estava procurando por seu cachorro, que havia corrido para a floresta. Quando estava prestes a desistir, ouviu um barulho nas moitas. Pensando que era seu cão, ele iluminou a área com a lanterna e viu um alienígena olhando para ele. A criatura não parecia ameaçadora, mas sua presença foi o suficiente para fazer o homem correr. Poderia o alienígena ter algo a ver com o desaparecimento do cachorro? Número 19. Humanoide na floresta. Um homem explorava uma selva remota quando capturou algo realmente fora deste mundo. Uma criatura humanoide escondida na folhagem. Pequena, mas indiscutivelmente inquietante, essa criatura lembrava algo saído do folclore, como um pixie ou até um golem. Desde que o vídeo surgiu,
pessoas ficaram divididas. Alguns acreditam que seja um ser mítico ainda não descoberto, enquanto outros suspeitam de sua aparência inofensiva e esquisita. Seja o que for, não é o tipo de coisa que você gostaria de encontrar no meio da selva. Número 20. Lobisomem brasileiro. No Brasil, um homem decidiu esconder-se no quintal à noite para entender o que causava ruídos estranhos perto de sua casa. Depois de muito tempo esperando, uma criatura com uma face assustadora apareceu. Embora o homem fosse corajoso, a visão da criatura o deixou assustado. Felizmente, o ser não permaneceu e foi embora, mas alguns dizem que era um lobisomem ou um homem-cachorro. Caso contrário, quem sabe o que poderia ter acontecido? Número 21. Caçador amazônico. Uma equipe de filmagem, enquanto explorava as profundezas da Amazônia, encontrou alguém que nunca esperariam ver. Entre as árvores densas, avistaram uma figura curiosa, os observando atentamente. Mas antes que pudessem se aproximar, a criatura desapareceu na espessura da vegetação, deixando o grupo perplexo. Por um momento, eles sentiram que tinham feito uma descoberta revolucionária que deixaria qualquer cientista boquiaberto. No entanto, o encontro era, na verdade, parte de um mockumentary, falso documentário, produzido pelo canal Animal Planet, que brincou com a ideia de que tais caçadores amazônicos ainda poderiam existir. Número 22. El Diablo. Em uma área rural do México, moradores relataram ter encontrado uma criatura que chamavam de El Diablo. Esse ser misterioso parecia ter coluna vertebral, pernas, rosto e até asas. Mesmo após uma década desde sua primeira aparição, a criatura ainda é alvo de curiosidade, tornando-se uma atração turística. Enquanto alguns acreditam que seja uma farsa, outros pensam que possa ser uma espécie animal ainda desconhecida. O que seria, afinal? Uma criação falsa ou algo sinistro e inexplicável? Número 23. Humanoide assustador. Em um campo, algumas pessoas descobriram uma criatura bizarra com enormes olhos assustadores. Com seu corpo coberto de pelos, parecia claro que não era apenas um animal jovem, já que a maioria dos filhotes nascem sem pelos. Então, o que poderia ser esse estranho ser? A internet está repleta de teorias selvagens, e todos estão ansiosos para descobrir o que realmente é. Tem alguma ideia ou palpite? Compartilhe nos comentários, adoraria ouvir o que você acha que esse misterioso ser pode ser. Número 24. Anomalia aquática. Durante uma aventura ao ar livre, o dia de um pescador tomou um rumo inesperado quando ele notou algo estranho flutuando na água. A princípio, parecia ser um pedaço de madeira, mas antes que ele pudesse observar melhor, o objeto rapidamente submergiu e desapareceu sob a superfície. Embora muitos tenham desconsiderado o caso, acreditando se tratar apenas de um tronco, o pescador não estava tão certo disso. Para ele, havia algo intrigante, pois o objeto se movia de uma maneira que, segundo ele, era inusitada para um simples pedaço de madeira. Número 25. Encontro arrepiante. Um homem foi acampar na floresta, mas no meio da noite começou a ouvir ruídos estranhos. Ao tentar investigar a origem dos sons, o que talvez ele não devesse ter feito, avistou uma longa árvore com uma criatura bizarra presa no tronco. Tão assustadora que parecia vinda direto do inferno, a criatura o deixou tão apavorado que ele abandonou o acampamento e saiu correndo. Talvez, da próxima vez, ele pense duas vezes antes de acampar sozinho. Número 26. Chupacabra. Esta filmagem, capturada em um campo aberto, mostra o que parecia ser um jovem chupacabra que, ao ouvir o latido de um cão, se assustou e fugiu. Embora a criatura tenha uma sombra, a imagem treme muito para que se possa dizer com certeza que é real. Contudo, neste caso, houve um engano de identidade. O vídeo não mostrava um chupacabra, mas sim um cachorro mexicano sem pelos chamado Xoloitzcuintli. Assim fica claro que este vídeo não é uma prova da existência do famoso ser mitológico. Número 27. Presença misteriosa atrás do homem. Um grupo de turistas explorava a floresta sem perceber que uma presença misteriosa os acompanhava. Se tivessem notado, provavelmente teriam ido embora imediatamente. Após a viagem, um dos turistas revisou as gravações e viu claramente uma figura com grandes chifres, semelhante a um diabo. Ao compartilhar o vídeo na internet, as opiniões foram diversas. Alguns acreditavam que era uma pessoa comum escondida com chifres falsos, enquanto outros achavam que era um ser demoníaco procurando uma oportunidade para algo sinistro. Número 28. Criatura estranha no rio. Os rios são como mundos escondidos, cheios de surpresas aguardando para serem descobertas, e essa criatura não é exceção.
Alguns acham que é um crocodilo com um peixe sobre ele, enquanto outros acreditam que seja um peixe gigante com um rosto peculiar. Seja o que for, qualquer um que se deparasse com essa criatura misteriosa sentiria um arrepio na espinha ao vê-la nadando. Com dentes afiados e um formato estranho, esse ser desapareceu rapidamente nas profundezas da água, deixando para trás um mistério ainda maior. Número 29. Criatura da estrada. Enquanto dirigiam por uma área montanhosa, dois amigos encontraram uma criatura estranha que os fez parar para observá-la mais de perto. Eles saíram do carro e perceberam que parecia ser um híbrido entre um urso e um leão, com traços incomuns que os deixaram boquiabertos. Quando tentaram espantá-la, a criatura os surpreendeu ao começar a persegui-los. Felizmente, os amigos conseguiram escapar. Próxima vez que estiver em uma estrada tranquila, fique atento. Você nunca sabe o que pode estar à espreita. Número 30. Baleia na selva. A última coisa que você espera ver no meio da floresta é uma baleia jubarte, mas foi exatamente isso que encontraram a cerca de 15 metros da costa no Brasil. A equipe de meio ambiente, liderada por Darene Silva, encontrou o animal já sem vida, provavelmente levado até ali por marés altas. Embora a causa exata seja incerta, especula-se que o animal já estivesse morto antes de chegar à Terra. Número 31. Caracol gigante. Não se preocupe, isso não é uma mutação assustadora. O caracol gigante faz parte de uma decoração de parque temático nas Filipinas, sendo apenas um animatrônico. Então vamos torcer para que ele não se transforme em algo saído diretamente de Five Nights at Freddy's. Número 32. Anaconda gigante. Um vídeo viral capturou a atenção de todos ao mostrar uma suposta anaconda gigante nadando em um rio no Brasil, estendendo-se de uma margem a outra, com cerca de 15 metros de comprimento. Mas logo surgiram dúvidas sobre a autenticidade do vídeo, e algumas pessoas suspeitaram que ele fosse feito com efeitos especiais. Apesar de ter sido comprovado que era falso, muitos ainda sonham em encontrar uma cobra desse porte na vida real. Contudo, a ideia de uma anaconda de 15 metros é um exagero. Número 33. Besta escamosa. Uma nova criatura escamosa parecia ter emergido da Amazônia, intrigando as pessoas na internet. Alguns pensavam que fosse um tatu, enquanto outros juravam que era um pangolim. No entanto, ao observar como a criatura destruía uma parede, ficou claro que não era nenhuma das duas. Seu comportamento e aparência eram algo nunca visto antes. Deixe sua opinião nos comentários. Vamos tentar desvendar o que essa misteriosa besta escamosa realmente é. Número 34. Criptídeo amazônico. Enquanto caminhava por uma floresta densa, um explorador encontrou uma criatura sinistra deitada entre os galhos. Sua aparência assustadora e inerte assustaria qualquer um. Ao notar os dentes pontiagudos do ser, o homem ficou em choque e decidiu que era melhor não se aproximar. Ele deixou a criatura onde estava e continuou sua caminhada, ainda perturbado com o que havia visto. Número 35. Ser no teto. Em um momento assustador capturado dentro de um prédio abandonado, um homem filmou uma criatura que só poderia ser descrita como um vampiro preso ao teto. Esse mamífero voador possuía asas muito maiores do que qualquer morcego conhecido. Embora alguns desconsiderassem o caso, dizendo que era apenas uma peça ornamental estranha, os traços extremamente realistas do ser contavam uma história diferente. O mistério aumentou quando, ao retornar ao local para investigar, a criatura simplesmente desapareceu sem deixar vestígios. Número 36. 9 caudas. Em um ponto remoto da selva, alguém capturou um ser brilhante saltando ao longe, como se estivesse animado para capturar uma presa, que nesse caso era o próprio cinegrafista. A criatura possuía várias caudas, semelhante à lenda chinesa da raposa de 9 caudas, que mais tarde foi incorporada ao folclore japonês como o Kyuubi no Kitsune. Essa gravação deu nova força à teoria de que a criatura lendária não era apenas um mito, mas algo baseado na realidade. Número 37. Gárgula real. Uma criatura estranha foi avistada sentada no alto de um penhasco, observando seu redor em busca de presas. Quando o cinegrafista ampliou a imagem, o ser ficou mais nítido e não parecia ser nenhum animal ou humano conhecido. Para surpresa de todos, 2 asas saíram de suas costas, assustando o cinegrafista, que fugiu imediatamente. A descrição dessa criatura corresponde a um gárgula, que, segundo as lendas, é dito como protetor contra espíritos malignos. No entanto, este parecia ser maligno em si. Número 38. Pikachu? Que criatura estranha é essa? Um porquinho? Um rato? Ou algo completamente desconhecido?
Um homem instalou sua câmera na floresta à noite, na esperança de captar alguns animais locais. Mas o que ele registrou foi realmente inusitado. Uma criatura se aproximando da câmera que parecia o primo perdido do Pikachu. A internet explodiu com pessoas tentando adivinhar que tipo de animal era. Depois de investigar, descobriram que se tratava de um gambá dourado, também conhecido como gambá de cauda escovada, que vive nas florestas e possui um pelo amarelo vivo. Embora o mistério tenha sido solucionado, ainda foi um registro curioso e impressionante. Número 39. Corpo alienígena encontrado. Ao explorar uma área remota da Amazônia, um homem fez uma descoberta horripilante. Um corpo branco, com aparência extraterrestre, deixado para se decompor no meio da natureza. A figura pálida e esquelética, com ossos expostos e marcas estranhas nos ombros e braços, parecia algo saído de um pesadelo. Essas marcas lembravam desenhos feitos com tinta na pele, mas na verdade estavam gravadas nos ossos. A descoberta assustadora deixou o explorador perturbado, parecendo ter encontrado algo que pertencia a outro mundo. Número 40. Monstro misterioso. Um enorme monstro marinho teria sido encontrado em uma praia na Indonésia, próximo a uma área de floresta. Localmente, muitos acreditavam que o corpo era de uma criatura lendária, pois sua aparência era colossal e tinha uma cauda escamosa. Investigadores determinaram que se tratava de uma baleia que havia sido arrastada até a costa após ter sido devorada por predadores. Isso explicaria por que partes do corpo do animal estavam faltando e já em estado de decomposição. Número 41. Lobisomem em decomposição. Durante uma caçada noturna na selva, um grupo de caçadores encontrou algo intrigante. Restos em decomposição de uma criatura que se assemelhava a um lobisomem. O corpo mostrava sinais de uma luta feroz com outro animal, que parece ter sido fatal para o ser misterioso. Embora não se saiba ao certo o que era, o corpo estava em avançado estado de decomposição. Muitos acreditam que poderia ser um grande predador, como um urso gigante, mas outros continuam a alimentar a hipótese do lobisomem. Número 42. Besta do leito do rio. Quando esta imagem apareceu na internet, gerou inúmeras perguntas, mas ninguém tinha respostas. A besta foi avistada no leito de um rio, coberta de lama preta, o que dificultava sua identificação. Ela também parecia carregar algo, ou alguém, e era um ser com chifres, semelhante ao homem-bode, uma lenda urbana que assombra as florestas de Maryland, nos Estados Unidos. De acordo com relatos, essa visão misteriosa foi capturada na Amazônia, sugerindo que essa lenda urbana pode estar presente em outros locais além de Maryland. Número 43. Criatura alada misteriosa na floresta. Em uma área remota da selva, pessoas avistaram uma criatura que se parecia com uma borboleta gigante. Mas, ao se aproximarem, perceberam que era muito mais do que isso. A criatura tinha asas grandes e poderosas, semelhantes às de um dragão, e seu corpo era branco como a neve, com manchas misteriosas espalhadas ao longo das asas. Todos ficaram parados, observando em estado de fascínio e terror, enquanto essa criatura mágica deixava um rastro de curiosidade sobre os segredos escondidos na selva. E é isso, amigos. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se no canal para mais vídeos como este. Te encontro no próximo vídeo.